Olá, concurseiros! Hoje falaremos sobre português da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Trouxe aqui apenas aquelas questões mais quentes, aqueles assuntos mais quentes que estão em todas as provas da banca Fundação Getúlio Vargas. Então serão questões de 2022 e para não ter enrolação aqui no canal, vou começar direto agora a questão número 1 com muito macete e muitas dicas para vocês, tá? Questão número 1. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Nesse segmento do texto 2, as formas verbais isolar e preservar poderiam também aparecer no plural, isolarem e preservarem. A frase abaixo em que há dupla possibilidade de concordância do termo destacado é... O que essa questão quis dizer? Quis dizer que você pode colocar isolar, tanto no singular quanto no plural. Como que a gente vai saber isso na hora da prova? Você vai pegar o verbo e perguntar para ele quem ou que, tá? Quem está isolando? Os policiais. A resposta que a gente achou é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Então, os policiais no plural, então isolarem. Mas também você pode perguntar para o verbo o que? O que foi isolado? O local do crime. Então, se você concordou com o local do crime, aí seria isolar no singular. Mesma coisa aqui com preservar. Os policiais preservarem ou o local do crime foi preservado. Tá vendo? Singular ou plural. Então, tem frase que você vai encontrar dois, como se fossem dois sujeitos. E tem frases que não. É isso que a questão está querendo saber. Tem alguma outra frase aqui embaixo que você pode encontrar dois sujeitos? Na letra A, tem o quem. O quem, gente, toda vez que vem quem, é singular. Tem determinado aí, quem, você não sabe. Não tem nem como perguntar, porque se eu perguntar para o verbo, quem inventou, já tem o quem. A resposta, quem inventou quem? Fica esquisito. Então, quando tiver quem com a letra A, com a letra B, ó, quem é? Vou perguntar para o verbo, quem é, se não já tem um quem na pergunta? Nesses casos, já está no singular. Então, letra A e letra B não são. Letra C. Uma descoberta consiste em ver o que todo mundo já viu. Consiste em quê? O que consiste em ver? Uma descoberta. Uma, então singular. Não tem como achar dois sujeitos aqui. O que consiste? Uma descoberta. Tudo vai para uma descoberta. Então, aqui tem que ficar no singular mesmo. Letra D. A família é... O que é? A família. Quem é? A família. Esse é tem que ficar apenas no singular. Tá vendo? Tudo fazendo a mesma coisa? Pergunta pro verbo. Quem ou que? Vou achar o sujeito. Mas essa frase na letra D tem mais um verbo, olha. Um conjunto de pessoas que se defendem. Quem está defendendo? As pessoas. Pessoas se defendem. Pessoas no plural, defende no plural. Porém, todavia, contudo, entretanto, a família pode se defender também. Quem defende? A família se defende. Ou as pessoas se defendem. Tá vendo que você pode ter dois jeitos? Defende, o que mais tem aqui? Em bloco. E se atacam em particular. Quem está atacando? A família ataca. As pessoas atacam. Tá vendo o que eu perguntei? Quem ataca? A família. Quem ataca? As pessoas. Eu tenho duas respostas. Então, que pode ficar singular ou plural, é o que a questão pediu lá em cima. Tá vendo? Banca FGV, as questões de português dela é um pouquinho complicado. Mas depois que você aprende como acertar a questão, não tem erro. Na hora da próxima eu vou gabaritar a prova. E para não vai ser só concordância verbal que hoje não, tá, gente? Tem crase, interpretação de texto e outras coisas. Mas para a gente fixar essa matéria, fixar o que eu fiz aqui na questão número 1, vamos para mais uma questão de concordância. A frase abaixo em que a concordância do verbo sublinhado apresenta incorreção é. Vou perguntar de novo o verbo, o que ou quem, tá? Então o verbo já começou com número. Se tem número, se o número for acima de 1, plural. De 0 a 1, singular. O que é que eu falo de 0 a 1? 0,3, 0,5, 0,8, 1, singular. 1,2, 1,5, 2, 3, 4, 5, plural, tá?
Ó, letra A, 50% do grupo receberam. Quem recebeu? 50% do grupo. 50% é mais do que 1? É. Se é mais do que 1 é plural mesmo, certinho. Veja que está pedindo aqui a incorreta, e não que é a certa. A letra A está certo, tá? Por que geralmente, outra dica, FGV, se pediu incorreta, não vai colocar na letra A, porque muitas pessoas vão ver se a letra A está certa, vai marcar ela pular para a próxima questão sem ler as alternativas. Não vai ler incorreta. Muita gente cai nessa pegadinha. Então, se falou incorreta, provavelmente não vai ser a letra A. Porque ela sabe se colocar ali, muita gente não vai marcar. Muita gente vai ver que está certo e vai querer marcar certo, sem ver que ele está querendo errada. Tá? Muito cuidado com essa letra A. B. 1/3 dos capixabas foi vacinado. Quem foi vacinado? 1/3. Ó, terço remete a 3, então é plural? Não, ó. 1/3, a mesma coisa que 1 dividido por 3. Quando você divide 1 por 3, você está fracionando o número 1, então vai ficar um número menor do que 1. O que eu falei números menores do que 1? Singular. 1/3 foi. Então, singular com singular. Tá vendo? Aqui a gente está fazendo concordância com numeral. C. A maior parte dos turistas também foi. A maior parte. Expressão partitiva. Singular. Tá? Você poderia também concordar com turistas, mas não quer dizer que o singular está errado, não. Tá? Tá certinho aqui. Tá querendo uma que seja incorreta. Comparei com a. Tá vendo? A, o artigo singular. Então foi um singular. Quem foi? A maior. Certo, né? Então vamos lá. D. Chegaram 1 milhão. O que eu falei do numeral? 1, ó, abaixo de 1, singular. Chegou 1 milhão. Mas milhão é maior que 1, já deu? Não. Pode ser milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, seja o que for. É 1 ou abaixo de 1, você vai colocar no singular. Tá? Não importa o nome que está depois. Você vai olhar o numeral. Então, por isso, nosso gabarito aqui é a letra D. Chegou 1 milhão do total adquirido. Outra coisa, se você não soubesse a concordância de numeral, então você não sabe. Você achou que chegar 1 milhão estaria certo. Mas se chegar 1 milhão tivesse certo, teria que ser adquiridos. Porque ó, a frase está toda no plural, ou a frase está toda no singular. Tá vendo que não está batendo? Então, essa letra D está cheia de erro. Deu para entender concordância verbal e nominal? Bom, agora eu preciso de sua ajuda. Por quê? Eu não sei sua dificuldade. Se você está com dúvida em alguma questão, com dúvida em alguma matéria, sentindo dificuldade em algo, tem que deixar um comentário aqui para mim embaixo. Por quê? No próximo vídeo eu posso olhar os comentários, olhar, isso é uma dificuldade nisso, daquilo outro. Eu pego esses comentários e faço um novo vídeo corrigindo isso. Por quê? Meu objetivo é fazer você ficar em primeiro colocado. O meu objetivo é fazer com o máximo de pessoas possíveis aqui do canal fiquem nos primeiros colocados. Essa é a minha missão. Totalmente gratuito aqui no canal. Por quê? Quanto mais pessoas passarem, mais depoimento eu vou ganhando, melhor vai ser para o meu canal. Mas para fazer vocês passarem, eu preciso da sua ajuda, do seu feedback, deixando aqui embaixo. E quem quiser conversar comigo também, no Instagram, procura lá com o seu nome no Instagram. Nômade no Instagram. Lá estarei todo dia lá, batendo papo com vocês. Chega lá, fala um bom dia comigo, fala a dúvida que você tiver. Tudo sobre o concurso, pode ir lá bater um papo comigo, lá no Instagram. Estarei lá para responder qualquer dúvida sua, tá? Vamos para a próxima questão. Investigação é o ato ou efeito de investigar, buscar, pesquisar. Para que esse período inicial do texto 1 mostre construção uniforme e adequada, sua estruturação deveria ser, vamos lá, questão que bem fácil, parece até um nível fundamental. Porém, não é lá, investigador de polícia. As 3 primeiras sessões foram de 2022, questões recentes, atuais e cargos grandes. Mesmo assim, essa aqui está bem fácil. Por quê? Ó, investigação é o ato ou efeito de investigar, está no infinitivo. Infinitivos são aqueles verbos terminados em ar, ir. Tá vendo? Então, deveria ser o próximo verbo, buscar, pesquisar. Se um está no infinitivo, os outros também deveriam estar. Então, nossa gabarito aqui já é a letra A. Não tem o que falar. Investigação é o ato ou efeito de investigar, buscar, pesquisar. Certinho? Para a próxima.
No texto a seguir, há 2 casos de acento grave indicativo da crase. Pedimos desculpas às esposas americanas. ABC. Apresenta o futebol das segundas-feiras à noite. Assinale a opção que indica a frase em que o acento está empregado corretamente. Crase. Crase, na escola a gente aprendeu lá que é uma preposição a mais o artigo a. Mas eu nunca consegui aprender assim. Por quê? Eu nunca consegui enxergar os 2 a. Eles falam assim, quando você vê esses 2 a, tem crase. Não. O que eu faço então? Qual é o macete que eu te indico aqui? Procura uma palavra feminina. Feminina. Se não for feminina, não tem crase. Uma palavra não. Algo feminino. Então não vai ter crase com numeral, que nem a letra A, A700. Não tem crase se tiver pronomes, no caso reto, com pronomes oblíquos, pronomes indefinidos. O único pronome que pode ser pronome possessivo feminino no singular. Qual o seu, o sua e o tu. Tá? Porque é uma palavra feminina. Só esses casos, tá? Então, letra A já cancelei. Letra B. Carta aberta a doce senhora. Se fosse que doce de comer, seria masculino, né? O doce. Ninguém fala assim, vou comer uma doce. Você vai comer um doce. Ninguém fala, vou fazer uma doce de goiaba. Não. Vou comprar uma doce. Não, é um doce. O doce é masculino. Se fosse doce de comer, sim. Mas o doce aqui que tá falando é doce assim, no caso, uma senhora gentil, uma senhora simpática, uma senhora delicada, uma senhora bem doce. Esse caso. Para saber se tem crase ou não, já que eu tenho um A e uma coisa feminina, basta trocar essa coisa feminina por masculina. Se ficar ao, tem crase. Se ficar ó, não tem crase. Tá? Eu costumo colocar boi no lugar. Quer ver? Ó? Uma carta aberta ao boi. Ao doce boi. Você pode colocar senhor também. Uma carta aberta ao doce senhor. Ao senhor. Ao presidente. Uma carta aberta ao alguém. Então a crase aqui tem. Certinho? Tem outra crase nessa frase? Tem lá. Senhora que se perdeu tentando chegar à avenida. Local. Você pergunta na volta. Ó, se for volta voltei da avenida. Crase. Se eu voltei de, qual é o caso da letra E? Voltei de Paris, não tem crase. Veja que a letra D também tem. América, voltei da América. Aí teria crase. Certinho? Então, como as 2 crases aqui servem, que você vai enviar uma carta aberta ao presidente, ou você vai voltar da avenida, letra D, o nosso gabarito, tá? Muito cuidado com essa letra D. Por quê? Colocaram a palavrinha que dá para usar o da, igual a América. Porém, já tem uma preposição em para. Não vai existir uma preposição junto da outra. Então, esse A aí não pode ser uma preposição, porque já existe o para. Quais são as preposições? A, antes, após, até, com, contra, de, para, perante, por, desde. Ou seja, existem infinitas palavras que você tem que decorar para ser preposição. Para é uma delas. A também é outra delas. Então não vai ter crase aí porque já tem uma preposição. Se não tivesse o para, aí ia ter preposição. E a letra E já falei, não tem porque você voltou de Paris. Deu para entender? Viu como é que crase não é difícil? Vamos fazer mais uma questãozinha de crase para a gente fixar isso bem na memória? Vamos lá. 5. A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Nessa frase, há 2 casos de emprego correto do acento grave indicativo da crase. Assinale a opção que indica a frase em que esse acento está empregado incorretamente. Que é a crase agora incorreta. Já falei. Quando é crase incorreta, então vai direto um acetinho. Procura, eu falei, tem que ter uma palavra feminina, né? Então você vai procurar qual dessas aí tem uma palavra masculina, depois do A, ou tem um pronome, no caso reto, um pronome indefinido, ou um numeral. Você já sabe que não vai ter crase. A gente tem que ficar trocando por palavras masculinas, tá? Vamos lá. Letra vezes é feminina, letra A, conclusão é feminina, letra A, doença é feminina, letra D, alguns é pronome indefinido, não é algo feminino. Gabarito. Viu como é que a gente acelerou o processo de acertar a questão?
Viu como você acertou a questão muito mais rápido? Senão você teria que ficar trocando doença para falar feminina, masculina, doença por doente, relação ao doente. Ou seja, você ia gastar muito tempo na nossa prova. Então vai direto nos casos que você tem certeza que não tem crase, tá? Então nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos então passar para a nossa próxima questão. Observe o texto descritivo a seguir. A capa do dicionário era azul, com o título centralizado em letras douradas, acima e abaixo desse título e do nome do autor. Havia uma espécie de bordado de estilo árabe, com hexágonos também dourados, cercados de estrelas. Sobre a estruturação dessa descrição, a afirmação correta é... Aqui já é uma interpretação de texto, né? Vamos lá. Aqui está falando que a letra A, parte do todo para partes, movimentação de cima para baixo. Então você tem que saber de onde que está partindo. Primeiro começou da capa. Vamos pegar é um livro, pegou a capa de um livro. Não estou sem nenhum livro aqui perto de mim. Deixa eu ver se tem um aqui. Não, aqui perto de mim está sem nenhum livro. Partiu da capa, que é o todo, depois foi para o título, depois do título foi para as letrinhas, depois da letrinha ele foi para o bordado, ou seja, não está começando de cima para baixo, senão seria o título, bordado, não sei o que. Ele está começando do todo, que a capa toda é tudo. Porque dentro da capa está o título, está esse bordado, está as letras douradas, está tudo isso dentro da capa. Então ele começou do todo e foi para as partes. Então nosso gabarito aqui, a letra A. Tá vendo o que a banca queria? Geralmente as questões de interpretação de texto da banca FGV é o quê? Um texto pequenininho, uma pergunta sobre ele. Não é aquele texto enorme que faz 10 perguntas sobre um texto só. Não, é a costuma te dar vários textos menores você fazer pergunta. Eu não sei qual que é pior. Você lê um texto grandão e responder aqui um monte de pergunta, ou você tem que ler vários textos sobre assunto diferente. A banca FGV é dessa maneira que ela faz sua prova, tá? Então aqui, ó, te deu a capa, dentro da capa você sabe que ela tem título, sabe que tem a letra dourada, sabe que ela tem o que? Bordado, sabe que tem hexágono, ou seja, está tudo dentro da capa, sendo tudo para as partes menores, tá? Por isso nosso gabarito aqui é a letra A. Aquele que não sabe aproveitar a sorte quando ela vem, não deve se queixar quando ela passa. Essa frase de Cervantes significa que... Ó, aqui falou que aquele que não sabe aproveitar a sorte, ou seja, a sorte está vindo para todo mundo, e quando ela vem, tem gente que aproveita e tem gente que não aproveita. É isso que está falando aqui no texto. Nem todos têm a mesma sorte. Falou sobre sorte iguais ali em cima. Você tem que olhar isso. Tem lá em cima que está falando que não. A B, algumas pessoas vivem queixando. Fala de alguma queixa lá em cima no texto? Não, então não pode ser a B. C, a felicidade bate a porta de todos. Falou sobre felicidade? Não, está falando sobre sorte. Tá vendo o que eu estou fazendo? Cada alternativa está falando uma coisa que não tem no texto. Ah, mas felicidade, sorte, não importa, tem que estar lá em cima, tá? Letra D, a sorte passa para os que não a merecem. Aqui não falou nada se você merece ou não merece. Letra E. A sorte sempre passa para os que perdem oportunidade. O que falou no texto? A sorte passa para todo mundo. Só que tem gente que aproveita e não aproveita. Ó, aqueles que não sabem aproveitar a sorte quando ela vem, ou seja, ela vai vir. Querendo ou não, a sorte vai vir. Não deve se queixar quando ela passar, ou seja, a sorte vai vir para todo mundo, alguns vão aproveitar, alguns não vão aproveitar, só que não pode se queixar depois de não ter aproveitado. O que a letra E falou, a sorte sempre passa para os que perdem oportunidades e para aqueles que também não perdem. Tá? Por isso o nosso gabarito aqui, letra E, as questões da FGV é bem complexa quando fala em interpretação de texto. Porém, são tudo texto pequenininho como esse. Pequenininho que no texto passado. A aula está ficando muito grande. Geralmente eu ponho aula de 10, 15, 20 minutos aqui no canal e já estamos passando nos 20 minutos. Certo? Então, vai ter mais aula aqui? Vai. Primeiro eu quero que você procure, vai no site de questões e faça mais questões desses temas que a gente viu aqui hoje.
Se tiver com dúvida, tiver errando questões ainda, traga a questão e coloque aqui nos comentários que eu resolverei para você. Tá? Se você estiver acertando, volte aqui também e fala, ó, já deu, tô acertando todos a partir de agora. O que eu não quero que você fique com dúvida. O que eu não quero que você perca a próxima aula também. E para não perder a próxima aula, você tem que estar inscrito no canal, para o YouTube poder te notificar das próximas aulas. Teremos várias aulas aqui gratuitas para o concurso da FGV. E se você fazer a Polícia de São Paulo, ainda não tem uma apostila, um curso sobre isso, estou deixando embaixo aqui 2 cursinhos aqui embaixo, links com descontos. Não são meus os cursos, mas eu estou conseguindo desconto em alguns cursinhos para vocês e sempre eu trago, tá? Da editora nova, se inscreve lá, Nômade 10, e do Gran Curso, basta apertar no link aqui embaixo e ir direto no site e comprar, tá? Desconto que eu estou trazendo diretamente para vocês. Boa sorte a todos e até nosso próximo vídeo!